boa gente de Nova Resende, a minha Vila dos Cafezais, a minha terra querida. Estamos aqui para mais um Toró de Parpite. Essa conversa de toda semana com a gente que está aqui na nossa terra, que faz diferença, que transforma a nossa cidade, que ajuda, tem senso coletivo, participativo, gente que muda a cidade. Esse pessoal que a gente quer ouvir, gente simples, fazedora de coisa, gente boa, é isso que nós trazemos aqui, né? Gente que olha para os outros, olha para o coletivo, é isso que a gente faz aqui. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa que está aqui há um ano, acho que fez ontem um ano que ele está aqui. É uma pessoa que encaixou em Nova Resende, é muito querido, muito bem-vindo e muito respeitado. Eu acho que quando as pessoas são respeitadas pela a gentileza delas, pela afetividade delas, elas são mais importantes, né? Não há imposição, a nossa naturalidade. Nosso convidado é o Padre Sérgio. Padre Sérgio, que prazer ter você aqui no Toró de Parpite. Seja muito bem-vindo. Luiz, eu que agradeço. É uma alegria estar aqui com você, ter esse dedinho de prosa, né? E celebrando, eu acho que esse tempo é importante. Eu sou muito feliz, né? Um ano aqui na nossa cidade e para mim é uma alegria muito grande estar com a nossa gente e hoje ter essa conversa aqui com você e com o pessoal que nos acompanha pela Resende Web TV também. Obrigado. Padre Sérgio, aprendendo muito, ensinando bastante. Como é que está esse tempo de convivência aqui? Aprendendo muito mais, né? Da outra vez que eu tive aqui, eu morei aqui em 2016, foram 6 meses e agora eu volto tendo a oportunidade de estar mais em contato com as pessoas, um contato mais direto, um contato que acaba transformando mais a gente, né? Então a gente acaba se conhecendo mais visitas às comunidades, né? Mesmo que a gente está parado desde março por conta do isolamento social, mas foram até março foi um momento de reencontro e um momento de reconhecer, né? Reconhecer a nossa gente aqui de Nova Resende, e é uma experiência que faz bem, assim, né? Eu agradeço as palavras do início da apresentação, mas eu falo que eu me sinto muito em casa aqui em Nova Resende. As palavras são verdadeiras. Hã? As palavras são verdadeiras. Obrigado. Agradeço muito, mas eu me reconheço parte, né? Esses dias conversava com alguns amigos que eu identifico pessoas da minha família, né? Tem senhorinhas aqui de Nova Resende que eu olho e lembro das minhas avós, algumas outras pessoas lembro dos meus pais, então é uma comunidade que eu me sinto em casa, parte de uma família. Parece que eu nunca fui embora, parece que eu sempre morei aqui, sabe? Parece é uma sensação de conforto, de estar mesmo na cidade, sabe? Há um acolhimento aqui, né? Essa sensação das pessoas, quando elas gostam das pessoas, elas põem no colo mesmo, elas acolhem mesmo, né? Sim, é como se a gente não precisasse de muitas reservas, né? De ser aquilo que a gente é e as pessoas nos abraçam, né? É aquela coisa do parente que se sente à vontade na casa do outro, e isso acho que tem que ser isso é um pouco como eu resumo esse tempo que eu estou aqui em Nova Resende. Eu me sinto confortável, como se fosse sempre a cidade que eu morei, né? E tivesse voltado agora, né? Então está sendo uma experiência como de voltar para casa. Aqui tem muita essa experiência, muitos filhos que saem, né? Vão estudar fora, dessa similitude com essa coisa, né? Bem interessante isso. Sim, eu acho que essa coisa do mineiro, né, de ter uma casa onde cabe todo mundo, onde todo mundo se senta à mesa, onde cada um pega o prato e vai sentar no alpendre também, né? Essa coisa, acho que é gostosa mesmo, que a gente acaba vivendo essa proximidade tão forte, e é uma experiência muito humana. Enquanto lá fora parece que tem tantas pessoas querendo desumanizar
as relações. Aqui a gente consegue ter esse calor, né? Esse calorzinho no coração que faz a gente se sentir à vontade, né? E aí a gente pode ser como a gente é, sem medo, sem protocolos, né? A gente... Reserva? Sim, e aí é muito bom a gente ter essa experiência de se manifestar, né? Se apresentar ao outro como a gente é, sem querer uma imagem ou querer criar uma coisa que na verdade não é o real, né? Padre Sérgio, eu acho que tem uma questão muito interessante na sua postura, na sua conduta, é que a igreja é uma hierarquia muito formal, é uma hierarquia muito formal, ela tem estabelecimentos muito claros de hierarquia. E a gente já conviveu com padres aqui que trouxeram a hierarquia para cá, entendeu? E quando eu vejo o seu comportamento aqui, o caso do Padre Zé Luiz também, e outros padres com quem... A hierarquia não está aqui, entendeu? Uhum. A representação da igreja é uma pessoa, a representação da igreja é uma pessoa que se mistura com a gente e que traz a palavra de Cristo dessa forma, né? Eu acho que o senhor sente essa... Eu não vou chamar você de senhor não, porque é muito chato, né? Sim, você sente essa coisa aqui? Você acha que isso existe ou eu estou percebendo errado? Nos meus primeiros momentos como padre, eu me preocupava um pouco com isso, né? Será que as pessoas elas vão olhar para mim e ter uma referência como padre, né? Eu não sou uma pessoa tão jovem, mas eu me preocupava, não me preocupava, mas ficava um pouquinho atento. Será que eu estou passando uma imagem correta? Será que as pessoas vão ter uma referência de alguém que faz uma experiência de fé? E eu acho que as experiências que eu tive, os lugares que eu passei, eu notei justamente isso. As pessoas, às vezes, para se valer de uma autoridade, elas imaginam que precisam ter uma postura fechada, uma postura autoritária, que na verdade não, né? Eu me sinto muito à vontade, como muitas pessoas me conhecem da outra vez que eu estive aqui. Muitas pessoas me chamam de Sérgio, me chamam de você, e não há nenhuma perda de qualquer respeito, de qualquer referência como um líder religioso. Então eu acredito que esse lugar do afeto é uma experiência profunda mesmo, da gente poder se manifestar, da gente poder olhar para o outro como ele é, entender, né, o que o outro representa na comunidade, mas fazer isso de uma forma muito natural. E eu acho que essa presença próxima, eu acho que ela consegue ser muito mais transformadora do que uma figura distante, de uma figura imposta, porque acho que as pessoas tendem a trazer para perto delas aquela pessoa que eles têm afeto, né? Eu particularmente, eu tenho muita preocupação hoje em dia de não querer passar uma imagem de medo. Eu tenho medo de que as pessoas tenham medo de se aproximar de mim, né? Então, acho que essa postura da gente estar perto, da gente conviver, da gente dialogar de igual para igual, porque somos todos nós tentando responder a uma proposta de fé, uma proposta de humanidade também, né? Porque temos os nossos irmãos que não professam a fé católica ou a fé cristã, mas que nem por isso nós vamos virar as costas, né? Nós estamos diante de uma possibilidade da gente conviver, da gente se respeitar e de um aprender com o outro, né? Então, eu acredito que seja essa experiência mesmo de uma comunidade fraterna, onde todos são irmãos, cada um ocupa um lugar à mesa, mas todos nós nos sentamos e partilhamos, né? Eu tenho uma tese de que ninguém tem autoridade. Autoridade é um domínio do coletivo. Sim. Se o coletivo reconhece alguém que está em alguma função de liderança e transfere essa autoridade para eles, é eles que transferem autoridade, é o coletivo que transfere a autoridade. Porque se o coletivo não respeita você, não vê em você um diferencial de liderança, eles não transferem, eles não vão te dar atenção, vão boicotar o que você está fazendo. Então, a autoridade é coletiva. E quando você é respeitado como autoridade,
significa que aquele coletivo te respeita, entendeu? Eles transferiram para você tudo que eles têm como conceito de autoridade. Eu acho que assim funciona. Eu entendo a autoridade dessa forma. Sim. Pode falar. Eu concordo plenamente e acho que a comunidade vai elegendo naturalmente referências. Isso. Né? Isso. O ano passado, se eu não me engano, se não me falha a memória, o início desse ano, nós perdemos uma grande líder comunitária que era a dona Jandira, né? Uma mulher simples do nosso povo, uma mulher de fé, que as pessoas confiavam a ela muita responsabilidade, né? Ela assegurava, né? Ela se transformou por, né, esse respeito da população de Nova Resende, ela se transformou numa líder religiosa, né? Uma líder religiosa popular, uma líder religiosa que a forma dela agir, dela atender as pessoas, se transformou uma grande referência. Então eu acredito que realmente esse lugar ele é ocupado naturalmente, né? Às vezes as pessoas podem estar em algum lugar, mas se aquilo não é conjugado, se aquilo não é aproximado de um carinho, de uma aceitação e até de uma visão, né, das pessoas, aquilo se torna infrutífero, aquilo não consegue muito para frente, né? As coisas ficam meio truncadas. E quando isso acontece de forma natural, com toda certeza isso é muito mais produtivo, né? O exemplo da dona Jandira é muito bom. A dona Jandira era uma autoridade em benzer, né? E benzer é de bem dizer, de fazer essa questão na reciprocidade das relações, né? Dela para os outros, dos outros para ela. Acho que foi muito feliz o exemplo da dona Jandira. Sim. É bem isso mesmo. Padre Sérgio, a igreja aqui, a paróquia oferece todas as condições de trabalho que um padre precisa. Você tem as ferramentas, dispõe das condições, tem... Como é isso? Teu trabalho, como é isso? Sim, eu desenvolvo, ainda estou um pouco ligado ao trabalho de comunicação da diocese, mas na parte de comunicação, né? Mas para o trabalho paroquial nós temos uma estrutura muito boa e além, né, do material, eu acho que a gente tem algo que é fundamental. Eu atribuo muito isso ao trabalho. Eu sou um grande admirador, um grande amigo do Padre José Luiz e a forma dele trabalhar na nossa cidade, especialmente num aspecto que acho que onde a gente se encontra mais fortemente, é no trabalho de valorização do Ministério dos Leigos. Homens e mulheres que assumiram e vão continuar assumindo um trabalho concreto de evangelização. Então, são ministros, são catequistas, são agentes de pastoral que fazem um verdadeiro trabalho de evangelização. Nós somos um município muito grande, né? Somos aqui, né, na cidade, temos 2 paróquias, tem a paróquia São Benedito da Petúnia e temos a paróquia Santa Rita. Na paróquia Santa Rita somos 40 comunidades. Então nessas 40 comunidades nós vemos o trabalho dos nossos ministros leigos. Homens e mulheres que rezam, que preparam, que celebram e são pessoas de muita boa vontade e que são referências para nós também. Eu falo que toda reunião que eu faço com os ministros leigos é um aprendizado novo, porque eu gosto sempre de começar as nossas reuniões, quando a gente vai propor alguma iniciativa, a seguinte: vocês conhecem mais a nossa realidade do que eu. Eu estou há 1 ano aqui. As pessoas conhecem a nossa gente, conhecem a gene do nosso povo e a gente pode, numa troca justa, eu acho que chegar a um denominador comum para o que é melhor para o nosso povo. Então, eu acho que é muito favorável, né, de tudo aquilo que eu acredito como igreja, de caminhada, de fé, encontrar uma realidade onde existem tantas pessoas que elas assumiram e assumem a sua vocação de evangelizar, né? Então, não é só a figura do padre. É claro que o padre ele é importante para os sacramentos,
para uma referência de formação, uma referência de espiritualidade, mas há também muitos leigos, né, que fazem um trabalho muito bom, né, nas suas vocações, nos seus ministérios. Há comunidades que são muito bem conduzidas por leigos e fazem isso com um amor tremendo. Então, acredito que no meu ministério específico como padre, acho que ter a oportunidade de trabalhar com tanta gente boa, com tanta gente que tem coragem, né, de verdadeiramente assumir isso como uma proposta de vida, sacrificam o seu tempo de descanso, o seu tempo de lazer, até mesmo de trabalho para evangelizar, né? Então, para mim, que acredito muito nessa posição mesmo que o leigo ocupa, com certeza é uma experiência muito fantástica, né, de estar aqui. A paróquia tem uma estrutura física muito boa, o centro de pastoral, os salões, onde a gente pode realizar os eventos, as formações, os encontros, mas eu acho que o principal material que eu evidencio é o trabalho desses homens e mulheres que santificam a nossa gente. Capital humano. Sim. Capital humano de evangelizador que está completamente capilarizado na sociedade, né? Sim. Está na base. Chega a todas as famílias, chega a todos os lugares, assim. Desde que começou a quarentena, nós temos celebrado com uma quantidade reduzida de pessoas. Então eu falo que cada lugarzinho, cada família pelo menos, a gente conseguiu chegar com alguém que participou e pôde, né, ser presença de Jesus nas suas famílias, nas suas comunidades, porque tiveram a oportunidade de vir, se abastecer e fazer com que isso também chegasse, né, aos seus locais, né? Então é um trabalho muito bonito. É muita gente, mas eu acho que a gente tem que agradecer muito a Deus por termos, e eu falo com toda tranquilidade, eu acredito que isso foi muito fruto dos 40 anos que o Padre José Luiz teve de dedicação aqui à nossa paróquia e de apostar também no Ministério dos Leigos. Talvez, aqui no meu modo de entender, talvez o projeto mais consistente, projeto calcado no princípio do Evangelho, né, no princípio de Cristo, mas que transpôs esse processo, criou um conjunto de ação social, né, de interação, um conjunto de visão política da ação do cidadão na sociedade, né? Isso Sim. Transpôs tudo, né? Não tem nenhuma história daqui de Nova Resende, na história de 100 e tantos anos da igreja, que nem a do Padre Zé Luiz, né? É impressionante você olhar o tempo e a construção que foi feita. Esta construção, além da solidez do capital humano das pessoas, você tem uma construção sólida das associações rurais, da associação aqui, e que foi construído desta forma, entendeu? Isso é intocável. Mudou Nova Resende. E a gente percebe como a nossa gente, ela tem o reflexo, né, desse trabalho em questões práticas, né? As associações, quando a gente vai para as comunidades rurais, a gente encontra o trabalho que é feito, é um trabalho de partilha, é um trabalho de coesão, de uma consciência coletiva, né? Eu venho de uma cidade onde... É um mutirão de boa vontade, né? Sim. Eu venho de uma cidade onde as pessoas foram todas para a cidade, né? Então a nossa zona rural de Cássia, ela é muito pouco habitada, e a gente vai percebendo o quanto isso impacta negativamente a cidade, porque as pessoas vão perdendo noção de serem participantes de uma comunidade, de serem atentas, né, a tudo que acontece à volta delas, e acredito que aqui em Nova Resende a gente tem esse impacto prático, né? Aqui as pessoas ainda se importam umas com as outras, aqui as pessoas estão atentas ao que está acontecendo na cidade, né?
e elas têm esse espírito coletivo, né? A gente tem dito isso, das pessoas se sentirem parte desse tecido social, esse momento que a gente vive agora, onde todo mundo é chamado a estar um pouco mais isolado, a gente entende que as pessoas não têm se perdido, elas têm se mantido coesas, com o sentido de fazer parte de algo que é maior que elas, né? E só se faz isso quando você tem um sentido de comunidade, um sentido que faz você refletir sobre ser parte de algo e ser participante, um participante ativo que faz e tem direito à voz, tem direito a participar e realmente transformar a realidade, né? Sérgio, a gente falou dessa questão positiva. Agora, a gente sabe também, é importante tratar, que tem muita gente que não concorda com essa visão da igreja, né? Sim. Tem muita gente que gostaria da igreja com aquela visão, a igreja pomposa, elitista. Isso é presente no dia a dia? Isso é manifestado? Isso é percebido por você como padre aqui? Ou isso não é tão percebido? Ou essa percepção existe na ação aqui? Eu acredito que isso é tudo muito sutil, né? As coisas são muito sutis. Então, essa visão de querer achar que a igreja é um lugar de privilegiados, é um lugar onde alguns merecem destaque, ela é muito sutil e ela se manifesta de forma muito espalhada, assim. Então, acho que a gente precisa estar muito atento para compreender que a proposta de Cristo é uma proposta que abraça a todos. Somos uma comunidade de homens e mulheres com as suas incoerências, todos nós, do padre ao coroinha, né? Todos nós somos incoerentes com a fé em diversos níveis, e o que acho que a gente precisa buscar é justamente essa experiência de fraternidade, porque assim nós somos apoio uns para os outros. Porque essa visão de uma fé elitista ou de poucos que merecem estar ali, ela também se concentra numa proposta muito individualista. Sou eu que vou receber a graça de Deus, e quando eu olho à minha volta eu não tenho necessidade de ser referência. Então essa proposta de fé é muito individualista e de certa forma quase que capitalista da fé, né? Eu invisto algo para receber em troca. Isso é muito perigoso, né? Porque a proposta cristã é uma proposta de comunhão entre irmãos, e essa perseverança é que vai nos conduzir para que nós vamos nos corrigindo uns aos outros e que a gente possa chegar adiante, né? Tem uma palavra, um conceito africano que ele ficou famoso há um tempo, que é Ubuntu, ou Ubuntu, que falava justamente disso, né? Eu sou porque nós somos. Então, só vale a pena a gente lutar para ir adiante se o resultado dessa vitória for partilhado por todos, né? De nada adianta eu querer me salvar, eu querer fazer a minha caminhada religiosa, se isso não tem desdobramentos na minha vida comunitária, se isso não me faz ser melhor. De que me adianta eu ser bonzinho diante de Deus, né? Vestir a minha roupa de missa, ir lá, ser bonzinho, e se no dia a dia eu não consigo ser bom com o irmão que me com o irmão que me solicita, né? A gente escuta muitas pessoas falarem aqui, fulano vai lá na igreja, gosta de rezar, chega lá, faz isso, faz aquilo, se apresenta, lê o evangelho, faz isso aqui, mas na vida não é bem assim, né? Isso é uma coisa que é uma percepção que as pessoas têm, né, na naturalidade da vida, né? Sim, acho que por muito tempo, acho que a gente, não sei se incentivou, mas acho que a gente não cobrava tanto a importância desse testemunho de vida. Parece que bastava frequentar para que a gente cumprisse as nossas obrigações. E eu acho que cada vez mais o Papa Francisco é um grande defensor disso, de nós não querermos parecer algo. Acho que isso é um grande problema. Quando a pessoa tenta parecer alguma coisa,
ela se esquece de realmente ser, porque ela gasta tanto tempo em criar uma imagem que ela se esquece ou não tem tempo para realmente ser aquilo que ela precisa, né? Que é ser uma pessoa boa de verdade. Então, a nossa fé, o que nós celebramos, como eu disse, todos nós temos os nossos graus de incoerência, e isso não deve nos afastar da fé. A comunidade cristã, ela abraça todos nós e ela quer nos trazer para dentro dela, para que lá nós vamos nos corrigindo ao longo do tempo. Mas é claro que nós precisamos deixar um pouco essa fé só celebrada e nos esquecermos de uma fé que deve ser vivida, né? No dia a dia nós precisamos estar ali dispostos a fazer com que o Evangelho não seja somente um livro, não seja somente palavras soltas, mas seja uma proposta de vivência diária, né? O cristão, né? O cristão não manifesta a sua condição de cristão, não é na igreja só, né? Ele manifesta na vida, né? Esse conceito é muito importante, né? Ele tem que provar que ele é cristão na vida, né? Sim, eu não lembro quem, eu não sou muito bom de citações, mas eu lembro de um santo que diz: evangelizai, se for preciso, use palavras. O nosso testemunho, ele precisa gritar o que nós acreditamos. Se for preciso, use palavras, né? Exato, se for preciso. A nossa vida, ela precisa ser essa vivência constante. Muito bonito, muito profundo, né? Sim. De exemplos, né? A introdução é de exemplos. O Padre Sérgio, é percebido na prática a importância, por exemplo, da que a gente falou agora há pouco das comunidades, é percebido esse ganho também do ponto de vista da leitura social, da valorização das pessoas, esse conceito de prática de ter melhorado, vamos dizer, materialmente a vida das pessoas também. O espiritual é indiscutível, mas também tem uma a gente a Coopervita é nossa parceira na Resende Web. E aí é muito interessante, porque uma das primeiras coisas que eles falam no comercial deles, no conselho deles, é que quando o Padre Zé Luiz veio para aqui e a irmã Júlia, eles nos ensinaram a mexer com o meio ambiente, com qualidade de vida, quer dizer, esse negócio, é percebido isso, que essa transformação também aconteceu na vida das pessoas? Eu acredito, Luiz, que para mim, que cheguei há pouco tempo, há um ano, eu acho que isso talvez seja mais perceptível. Quando eu olho para a realidade de Nova Resende e vejo a forma que as pessoas se alimentam, a forma que as pessoas têm de consumo, a gente percebe que há um padrão menor por um consumismo. Eu acredito que isso seja bem mais tranquilo. Agora, para quem está aqui, talvez não seja tão fácil perceber as riquezas que existem aqui. Eu tive a oportunidade, nos últimos 4 anos, eu morei em 3 cidades diferentes. Então, para mim, Mas por a cidade? São Sebastião do Paraíso, Guaxupé e aqui em Nova Resende. Então, a gente vai... Três cidades grandes. Nova Resende é maior, mas vamos deixar as outras igual a gente. E aí, quando a gente olha, né, para essa realidade aqui, eu acho que a gente percebe o impacto social da consciência ecológica, do cooperativismo, da comunidade, como uma experiência realmente única. Eu acho que para quem mora aqui, para quem já está, né, nessa realidade há muito tempo, talvez não perceba a riqueza que há aqui. Tanto que já há algum tempo eu tenho dito, para mim Nova Resende é um pedacinho do céu. Aí eu vejo que algumas pessoas dão uma risadinha de canto de boca assim, né? E padre, o senhor está muito ingênuo, o senhor não sabe os problemas que nós temos. Eu acho que eu sei, muitos deles eu conheço, mas mesmo assim nós temos uma riqueza social, uma riqueza cultural, uma riqueza religiosa também, muito grande,
porque as pessoas têm muita consciência, inclusive consciência política, daquilo que elas querem, do que elas acham que é melhor para a cidade. Com quase todo mundo que a gente conversa, a gente percebe que as pessoas estão atentas ao que está acontecendo, elas não estão dando bobeira. Então, acho que isso é muito perceptível para quem chega de fora, mas para quem está aqui talvez seja um pouquinho mais complicado, porque já está inserido, né? Isso está tão impregnado que as pessoas às vezes não são capazes de perceber o impacto e como é diferente estar aqui em Nova Resende ou estar em outras cidades. Eu tenho uma leitura que eu falo que Nova Resende teve muita sorte com padres, entendeu? Se você pegar a história do padre, pelo menos do meu tempo que eu lembro, ou que eu tenha referências, o padre Luiz Moreno, quem era o padre Luiz Moreno, da onde ele veio, que cabeça que ele tinha, né? Depois você tem o padre Caio. O padre Caio foi uma pessoa completamente revolucionária, uma concepção completamente nova, né? Um padre que mudou a igreja aqui. Depois você tem o padre Galvão, que foi outra pessoa muito importante na construção dos nossos valores, da visão da igreja, entendeu? Da igreja menos ritualística, menos pomposa e mais humana, entendeu? Eu convivi muito com o padre Galvão, convivi muito. A gente vivia grudado, andava, fazia muita coisa. E depois, um tempo depois, o padre Zé Luiz, que é o top indiscutível dessa concepção, né? Eu li bastante sobre Jesus, né? Sobre o homem Jesus, sobre Jesus, o Cristo, né? E é impressionante como você vê a identificação dessa questão da visão do Evangelho, né? Quer dizer, dentro da teologia da libertação, do conceito de ser dos pobres, né? Como essa coisa foi aplicada aqui, como isso está enraizado aqui, né? É a igreja do que pregou Cristo muito. É claro que isso não é um total, um absoluto, mas talvez eu não conheço nenhuma outra experiência que tenha chegado tão perto desse conceito de evangelho que nem Nova Resende. Não sei também se eu estou aqui sonhando e não estou percebendo as coisas direito. Sim. E a gente comenta muito na diocese, alguns níveis de partilha, a importância das comunidades eclesiais de base. Se a gente talvez aqui no sul de Minas for encontrar, acho que talvez a gente seria único. Algo que estaria um pouco mais aproximado, a gente vai encontrar lá nas dioceses de Itabira, Coronel Fabriciano, e nas dioceses do Espírito Santo, que tem algo um pouco mais parecido do que a gente vive aqui. E as comunidades eclesiais de base são experiências profundas, onde as pessoas conseguem perceber a grandiosidade que é viver a fé próxima, né? Uma fé que valoriza a tradição do povo, uma fé que valoriza as lideranças locais, uma fé partilhada, onde não é só um que chega e toma as decisões. Então, eu acho que nós fomos uma terra favorável, né? Talvez os que vieram antes do padre José Luiz favoreceram para que esse trabalho que ele realizou, ele fosse mais difundido, frutificasse ainda mais, e acho que a gente colhe os frutos de tudo isso que foi feito. Então, eu acho que é muito boa essa experiência. Uma vez a gente comentava com algumas pessoas, em Nova Resende, pode ser que a pessoa chegue e ela encontre alguma dificuldade, fome, e sem lugar para ficar ela não fica, né? Ela não vai ter essa experiência, porque basta você reunir um grupo de pessoas, as pessoas se dispõem a ajudar, a transformar a vida daquela pessoa e dar uma oportunidade. Então, essa generosidade que é tão forte do nosso povo, com toda certeza é marca disso que já foi vivido. Se tornou algo comum justamente porque teve um projeto de evangelização, um projeto social que favoreceu a permanência dessa característica. Se você vai em outras paróquias da nossa diocese ou em outras cidades, você vai encontrar pessoas com muito mais medo
de se abrir, de partilhar, de estar em contato ali com os outros. Então, acho que nós temos aqui realmente uma preciosidade no alto das montanhas. Padre, como é a questão dos carismáticos aqui? Como é que é a força do movimento carismático aqui? É um movimento muito importante na igreja que tem que ser considerado. E é bom a gente falar disso. Sim, como eu disse, alguns elementos são essenciais para a nossa cidade. E acredito que o movimento, né, a Renovação Carismática Católica, acho que ela se adapta a essa realidade também. A questão da liderança, a questão da formação, da busca, né, por um aprofundamento na pregação, de estudo bíblico. Então, acredito que o movimento da Renovação Carismática, ele acaba tendo uma característica nova resendense, né? Ele se mistura com isso que está muito forte no nosso povo e isso também se junta, né? Hoje, com a graça de Deus, nós temos os membros da RCC totalmente integrados nas nossas comunidades, especialmente na comunidade São José, onde eles realizam os encontros, mas toda a nossa comunidade está integrada, né, à RCC atualmente, e a participação deles é também muito favorável, porque eles também nos auxiliam nessa dimensão da espiritualidade, da formação, da motivação. Então, com toda certeza, o movimento, acho que ele ganha novos contornos quando ele chega aqui, porque já havia uma característica do nosso povo e foi uma forma do nosso povo viver essa espiritualidade pentecostal, né? E a sede da paróquia dos carismáticos e na Petúnia também é uma coisa interessante do ponto de vista para a gente aqui, né? Não é importante isso? Isso. Eu cito, né, já há algum tempo a Petúnia, com a Associação Rainha da Paz, ela se tornou esse polo de formação, esse polo de encontro, né, da renovação carismática na nossa diocese, e também um trabalho que foi feito pela coordenação do movimento em parceria com a diocese, né? A diocese e o movimento começaram a caminhar muito integrados. Então hoje a gente percebe, eu consigo falar de 10 anos, que é quando eu estou na diocese, então a gente começa a perceber essa caminhada muito junta, né? É uma caminhada realmente de muita comunhão entre a proposta da Renovação Carismática Católica e a proposta pastoral da diocese. Então a gente vai percebendo que há uma caminhada em conjunto, uma caminhada que respeita as identidades de cada grupo, mas que também quer chegar ao mesmo objetivo. E a Associação Rainha da Paz é com toda certeza uma conquista da comunidade São Benedito, da Petúnia, mas também acho que para todo o movimento da Diocese de Guaxupé, porque se tornou realmente essa referência onde as pessoas se encontram, celebram, podem se aprofundar também aos finais de semana, quando tem os retiros, as formações. Então acredito que a gente viveu um momento de muitas tensões, né? A gente fala que na sociedade atual a gente está vivendo os polos, né? Está tudo muito polarizado, está tudo muito nos seus cantos. E acredito que esse movimento polarizado que houve, né, entre as SEBs, entre a Renovação Carismática Católica, durante muito tempo, eu acho que faltava todo mundo sentar à mesa e conversar e se conhecer para reconhecer que havia também pontos em comum, né? Então, um pode aprender um pouco com o outro, um pode... o mesmo rebanho, né? Oi? Exato. É o mesmo rebanho. Fazemos parte da mesma igreja, né? Então, acredito que isso seja fundamental quando a gente tem a oportunidade de falar assim, olha, você é diferente de mim, tudo bem, eu aceito a sua diferença, mas vamos olhar para as nossas igualdades. O que nós temos em comum? E acredito que isso favoreça muito
É claro que, né, o que nós vivemos em sociedade hoje é muito mais complicado porque atinge outras esferas, mas eu acho que esse conflito que houve, até interno da igreja mesmo, por linhas, uma linha mais social, uma outra linha mais voltada à espiritualidade, elas podem se encontrar e uma, conversando com o outro, partilha do seu e a gente consegue fazer um grande banquete. Então talvez seja uma forma da gente ter até um pouco de paciência histórica e talvez eu acho que esse momento político que a gente vive no Brasil seja um momento de nós unirmos as diferenças que não necessariamente se repelem, mas que podem dialogar, partilhar e a gente chegar a uma proposta comum. O que acho que a gente não pode é querer viver uma experiência de isolamento, né? Eu sou a verdade, eu tenho todas as respostas e aí o outro tem todas as mentiras, né? O outro, acho que esse antagonismo de bem e mal, essa coisa muito dualista é muito perigosa, porque você não se permite trocar com o outro. Eu falo que é muito complicado quando a gente já parte do princípio que o outro é meu inimigo. O outro não, o outro é diferente, não necessariamente é meu inimigo. A proposta de vida dele pode ter alguma coisa que não está de acordo com aquilo que eu penso, mas não necessariamente eu preciso desejar o fim, o extermínio, a morte do outro. Eu posso aceitar essa diferença e a gente se encontrar naquilo que é comum, porque temos muitas coisas em comum, talvez muito mais do que diferenças. Mas nós nos concentramos nas diferenças e aí começa um discurso intolerante, onde aí ninguém consegue falar nada, porque é uma gritaria, uma brigaiada, como diz o bom mineiro, e aí uma brigaiada danada, né? Uma luta de foice no escuro, e aí a gente não chega a lugar nenhum. Eu acho que você falou uma coisa interessante, quer dizer, ter paciência e sabedoria para construir convergência, né? Sim. E aprender com as diferenças, né? O diferente ensina para gente. Se você conseguir olhar bem para o diferente, vê o que você pega de lá. O que você pode aproveitar de lá, né? O que você pode aprender né? Eu acho que a gente tem que fazer isso. Tem que ter um pouco mais de sabedoria, mais de paciência. Eu quero entrar uma questão aqui que eu não posso deixar de fora. Os grupos organizados na igreja, eu vejo a atividade da igreja muito, os jovens, os casais, é cheio de atividade. Eu acho isso muito rico para a sociedade, né? Isso é muito importante, né? Sim, eu acho que além do cuidado, né, das pessoas de fazerem parte de um grupo, né, a gente falava da importância do coletivo, isso já é fundamental, das pessoas fazerem parte de algo que é ser presente, onde elas possam se sentir, né, favorecidas. Eu lembro de pertencimento. Como? Ter pertencimento, pertencer a alguma coisa. Exatamente. Eu li há alguns anos um autor que falava muito sobre um dos problemas do nosso tempo, que é a falta do sentido. E aí ele diz a importância de grupos como esses que nós temos, pastorais, religiosos, grupos de fé, serem também comunidades de sentido, onde nós nos encontramos, onde nós podemos partilhar as nossas alegrias, as nossas dores e a gente escapar dessa fragmentação que quase que não é possível nós sermos. É como se nós fôssemos só o número do nosso CPF e nós somos muito mais que isso. Então acho que essa luta por construir comunidades de sentido favorece muito. E a gente começa a ver, né, um trabalho muito forte, não só nesse cuidado com as pessoas, com as famílias, com os jovens, mas também com o cuidado do outro, né, o necessitado, o desamparado. Eu cito um trabalho fantástico que mais de 30 anos existe na nossa cidade, que é a ASA, essa associação ligada à Igreja Católica, que faz esse trabalho tão bonito. E acho que agora até recentemente eu cito também uma iniciativa de um grupo que surgiu, que é o Grupo Bom Samaritano, que eles têm atendido pessoas que têm urgências materiais, de cesta básica, de móveis, de roupas. Então eles têm sido
esse trabalho também importante, né? Então tem a ASA que consegue fazer esse trabalho constante de ajuda, de auxílio para alimentação, de cestas básicas, e temos também grupos novos surgindo, grupos que são iniciativas pessoais, mas que favorecem o coletivo. Então, acredito que isso seja muito profundo e com toda certeza algo que a gente vê de fruto da nossa cidade. Os grupos organizados hoje são os casais, o grupo de casais, de jovens, TLC, né, treinamento de liderança cristã, grupo de casais, quais outros grupos que tem aqui para não cometer injustiça? Sim, grupos eclesiais, né, nós temos o Cursilho, nós temos o Encontro de Casais com Cristo, o ECC, temos também a Renovação Carismática Católica, e de um trabalho específico com jovens, nós temos o TLC, o Treinamento de Liderança Cristã, temos a Pastoral da Juventude, os Semeadores da Alegria, e agora eu acho que são esses 3. Bom, agora a gente vai dar uma quebrada aqui e dizer o seguinte: quem é você? Da onde você veio? Bom, eu sou de Cássia, né? Sou mineiro aqui do sudoeste de Minas. Meus pais se chamam Luiz e Dalva. Eu tenho um irmão que se chama Eudes Ricardo e uma cunhada que se chama Alessandra e uma sobrinha que se chama Sofia. Cabemos todos num carro. Sim. E você estudou aonde? Como é que é a tua história, tua formação? Eu estudei a minha vida toda em Cássia, em escola pública. Tive depois a experiência de fazer a faculdade de comunicação. Então, sou jornalista de formação. Trabalhei um tempo... Não preocupe com isso não, que esse negócio de ser jornalismo, ninguém é perfeito, não tem problema. Não, tudo bem, eu sei que eu vou ter que responder por isso no dia do juízo. Não tem nenhuma dúvida disso. E aí, trabalhei um tempo com assessoria de comunicação também, eu brinco que eu fui um pouco um agiota credenciado, sabe? Que eu trabalhava numa financeira. Isso com certeza também eu vou ter que pedir perdão muito a Deus por ter feito isso. Fui coordenador pedagógico também numa escola, então a gente fazia umas correrias loucas aí. Uhum. Muito bem. Padre Sérgio, eu queria que a gente tem muita coisa para conversar aqui. Não sei nem se falamos tudo. Se tiver alguma coisa de fora, lembra aí para a gente falar. Eu quero que você fale sobre a questão do Covid. Você está vendo essa questão do Covid, essa questão no mundo. Se o mundo normal acabou, agora tem um outro mundo. Você acha isso, que agora aconteceu, o Covid e trouxe essa questão para a gente? Somos obrigados a uma reflexão completamente profunda sobre isso? Eu acho que essa questão do Covid, acho que veio lembrar a nossa geração que nós não necessariamente somos invencíveis. Acho que o que deve brotar disso, eu sou pelo menos um dos defensores de uma nova conduta ecológica, de uma nova postura social, de um cuidado e de um entendimento que nós fazemos parte de algo que é muito maior que nós. Então, acho que o ser humano precisa olhar para a criação, precisa olhar para o planeta com um novo olhar. E isso só vai ser possível, só vamos ter um novo normal, como a expressão que o pessoal tem usado muito, se nós mudarmos o olhar que nós temos sobre a vida, sobre a nossa vida, que nós temos também nos adoecido de inúmeras formas, e acho também que a gente tem adoecido o nosso planeta. Então eu acho que essa pandemia, a maior da nossa geração, né? Nós vamos ter igual só em 1918, eu acho que deve fazer a gente refletir. Será que nós estávamos caminhando no caminho correto? Será que a nossa proposta era a mais generosa conosco e com o planeta, com as outras formas de vida? Porque eu ouvi uma vez uma reflexão que é a seguinte: muitas pessoas gostam de falar assim, nossa, será que o mundo está acabando? Eu acho que o mundo não está acabando. Eu acho que o que está acontecendo é que nós, da forma que nós estávamos e ainda estamos agindo, a gente
não mudou a nossa consciência, a gente não mudou a nossa reflexão, nós podemos fazer com que o mundo não seja mais possível para nós seres humanos. E aí o planeta vai continuar existindo, o planeta vai continuar possibilitando outras formas de vida, mas o que eu acho que a gente precisa olhar é se nós queremos que haja um futuro para as próximas gerações de seres humanos e outras espécies que convivem conosco, né? Então acho que precisamos de um novo olhar. Acho que ainda não mudamos, permanecemos os mesmos, mas essa tragédia que abalou todo mundo, né? Acho que pode ser o início de uma mudança de comportamento, para a gente perceber que o jeito que nós estávamos tratando a economia, o consumo dos recursos naturais, isso com toda certeza não vai nos permitir chegar muito longe. Muito bom. Eu acho o seguinte, o mundo não está acabando, só está mudando de jeito. Está mudando de jeito, a gente tem que perceber que ele está mudando de jeito, né? E eu acho que tem uma outra coisa muito perigosa nesse processo, é essa expressão que falando, agora o Covid botou todo mundo no mesmo barco, estamos todo mundo na chuva. Eu acho que todo mundo pode estar na chuva, mas tem muita gente, mas milhões e milhões e milhões de pessoas na chuva de jeito diferente. Tem muita gente na chuva sem guarda-chuva, né? A maioria absoluta está sem guarda-chuva, está sem proteção nenhuma, né? Continua sendo uma minoria ter proteção. Sim, no Brasil acho que isso ficou escancarado, pelo menos é a realidade que a gente tem acesso a mais informação, porque nós vamos perceber onde as perdas são maiores, onde o impacto social é maior, é justamente na população de baixa renda. São os mais pobres que mais sofrem com as consequências do coronavírus, porque vivem em situações muito precárias. Qual o percentual da nossa população que não tem acesso a saneamento básico? E aí como que a gente vai falar que basta você higienizar as mãos com álcool em gel e pessoas que não têm acesso a água encanada em casa, não têm acesso a uma boa alimentação que lhes garanta uma imunidade necessária para elas combaterem esse vírus. Eu tive acesso a informações do estado de São Paulo. As regiões mais pobres são as que tiveram o maior número de casos e o maior número de mortos. A população pobre está concentrada e a população que tem péssimas condições de higiene e de alimentação. Então, acho que o coronavírus, essa pandemia, acho que ela escancara algo que já é muito claro, que é essa questão, como a desigualdade é profunda e como às vezes as nossas políticas públicas elas privilegiam uma camada da população, a camada mais rica, e ela se esquece, as políticas públicas se esquecem daqueles que não têm acesso a condições mínimas de sobrevivência. Então, nessa pandemia a gente condicionou a vida dessas pessoas a um risco tremendo, porque elas estão muito mais suscetíveis a ter, os impactos dessa pandemia. Tem uma outra incongruência, uma contradição muito forte, que é provado e comprovado, e a ciência deixa isso evidente, que a melhor forma de precaver, de reduzir, é o isolamento, né? Que é determinante, não tem discussão, é determinação médica, é ciência que chega a essa conclusão. E como é que você vai aplicar isso aí num morro, numa favela, onde moram 8 pessoas na mesma casa, 6 pessoas no mesmo cômodo? Quer dizer, existem muitos pequenos retratos, né, de injustiças e de inaplicabilidade de uma determinação, né? Não tem jeito, essas pessoas elas estão muito mais vulneráveis mesmo. A sua análise foi muito boa. Agora eu quero fazer uma última pergunta aqui, antes da gente chegar no final, é sobre teu olhar sobre o Brasil hoje. Olhe para o Brasil hoje, para o macro Brasil, para todas as questões conjunturais e estruturais do Brasil, entendeu? Sim. Este processo que nós estamos,
esse quase retrocesso de comportamento, de valores, de princípios que nós estamos perdendo? Eu retomo uma leitura que eu fiz há alguns anos, assim que eu comecei o meu curso de comunicação, que foi Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que é uma obra fundamental. E ele coloca na gênese do brasileiro algo que eu acho muito complicado. Parece que a gente está sempre disposto a ir embora. Acho que a mentalidade de colonizador que nós temos ainda não nos permite ter um projeto de país que realmente transforme a vida das pessoas. Porque o projeto de colonizadores, dos portugueses, quando vieram ao Brasil, quando chegaram ao Brasil, foi uma proposta seguinte: nós vamos lá, vamos tirar tudo aquilo que é riqueza e devolver e voltar para a Europa. A gente não quer ficar aqui. Então, quando o Sérgio Buarque de Holanda trata dessa postura, eu acho que é sintomático quando a gente percebe os inúmeros casos de corrupção que existem no nosso país, porque há sempre essa mentalidade de se levar vantagem, há sempre uma mentalidade de querer tomar o que não é seu, o que é do poder público, o que poderia favorecer tantas outras pessoas, né? Então, acho que esse espalhamento da corrupção e tantos casos que nós ouvimos em tantas esferas, em tantas dimensões, eu acredito que ele nos impeça de ter um projeto de país. Semana passada, numa das minhas transmissões, eu cheguei a dizer: eu estou com saudade de Brasil, porque há muito tempo parece que nos falta a alegria de fazer parte dessa nação. Fazer parte de uma nação em desenvolvimento, que está crescendo, sem querer olhar para modelos econômicos e políticos de fora, porque isso não necessariamente nos favorece. Nós somos um país único. Então temos uma quantidade gigante de pessoas que fazem acontecer, né? Nós somos um país de gente boa, de gente trabalhadora, e às vezes querem nos vender por um preço que nós valemos menos. Nós somos um país único. Então, acredito que vale muito a pena a gente sonhar um projeto de país que olhe para dentro do Brasil, reconheça a grandiosidade do povo brasileiro e, a partir disso, a gente faça como que um pacto da gente querer fazer esse país dar certo, né? Eu fico muito triste quando a gente vai notando que esses modelos tão variados de corrupção, eles nos roubam a nossa dignidade e roubam daqueles que mais precisam, porque esse valor poderia estar gerando condições mínimas para que as pessoas pudessem seguir suas vidas, pudessem seguir seus projetos. Nós não somos um país com tanta desigualdade porque nos falta condições. O que tentam nos roubar a todo instante é a possibilidade de sermos um grande país. Só que eu confio muito. Eu acredito muito no nosso Brasil. Mas você acha que nesse momento nós estamos numa perspectiva de mudança? Você vê a perspectiva de mudança nesse momento que nós estamos agora, ou acha que está mais difícil? Eu acho que já há alguns anos a gente passa por um processo de muita dificuldade. Eu acho que a gente vive uma crise de representatividade, e por isso que eu falo que eu sinto muita falta de Brasil. Falta das pessoas acreditarem que o país pode ser diferente. É como se a gente tivesse meio que se conformado que a política é isso, que nós vamos nos manter nessa situação para sempre. Então, quando eu converso com as pessoas, eu noto que as pessoas elas estão desacreditadas, né? Há alguns anos atrás a gente viu todo mundo querendo fugir do Brasil, né? Aqueles que conseguiram
foram para Portugal, superlotaram Portugal e outros países, e eu acho que a gente acabou entregando os pontos, né? A gente pendurou as chuteiras. Então eu acho que isso é muito perigoso, porque nós temos todos os recursos possíveis. O que eu acho que a gente precisa é não ceder a essa tentação, dessa imagem que tentam nos vender a todo instante. Tem um autor, o Eduardo Gianetti, ele escreveu um livro que eu acho muito interessante, O Elogio do Vira-Lata. Eu acho que a gente não pode... Sim. A nossa síndrome de vira-lata. Exato. Eu acho que a gente precisa se livrar um pouco disso. Nós somos uma raça de pessoas única. Somos um país com todas as possibilidades que nós quisermos. Mas a gente precisa voltar a acreditar que é possível um projeto de Brasil que não olhe para fora, mas que olhe para o que nós somos. Para um país que atenda às necessidades da nossa gente, sem querer se medir por qualquer régua ou balança externa. Muito bem. Queria que você deixasse aí uma mensagem, né? Uma mensagem cristã, né? Porque a gente fica... às vezes as pessoas ficam muito pensando em padre, em oração, né? Então, reza, não. Tem coisa muito mais... Tem muito tipo de oração. Acho que a gente fez uma oração aqui hoje. Uma oração de conhecimento, uma oração de solidariedade, que é uma coisa bonita, né? A gente fez uma oração de explicação, de mostrar de quantas formas a palavra de Cristo está sendo traduzida e aplicada aqui em Nova Resende. Não sei se você concorda com isso, né? Sim. De quantas formas, né, isso está acontecendo. E eu gostaria que você fizesse, então, aí uma fala final para os nossos irmãos aqui do Toró de Parpite, na Resende Web TV, por favor. Eu falo que nem sempre a gente é tão generoso com a nossa cidade, com as nossas famílias. É como se a gente meio que só se concentrasse naquilo que é problema, naquilo que a gente percebe que tem defeitos. A gente se concentra muito nos erros. Mas eu acho que é o momento da gente olhar para aquilo que nós somos e percebermos a riqueza que há da gente ter a oportunidade de viver numa cidade como Nova Resende. Claro que tem muita coisa para se corrigir, claro que tem muita coisa para ser transformada, mas nós devemos agradecer muito a Deus, ao nosso povo, à nossa gente, por tudo aquilo que nós somos. Eu acho que, mesmo com defeitos, mesmo com as nossas marcas, nós somos um povo muito abençoado. Somos um povo que se permitiu ser transformado pela palavra, pela graça de Deus. Então, eu acho que a gente precisa se concentrar naquilo que há de bom, aquilo que a nossa gente representa, e a gente tem uma riqueza, que é o nosso povo, né? Não há... existe também o café, né, que nós somos muito gratos, a cultura, a economia que o café nos permite, mas não seria nada se não fosse o trabalho da nossa gente. Então, acho que se eu pudesse deixar uma mensagem no final desse encontro, acho que é justamente isso. Vamos perceber o quanto há de precioso em tudo aquilo que nós construímos juntos. Nova Resende só faz sentido porque nós fazemos parte dela e nós queremos que ela continue a ser, é claro, com o avanço tecnológico que virá, mas nós queremos que Nova Resende continue a ser esse lugar de gente boa, de gente hospitaleira, de gente de verdade. E isso é muito precioso. A gente às vezes não valoriza o quanto isso é especial e o quanto isso é único na nossa vida. E eu acho que está aqui tão pertinho da gente e às vezes a gente fica preocupado somente com as nuvens escuras que vão chegando e a gente não percebe o quanto de sol e de luz que brilha aqui na nossa cidade. Padre Sérgio, muito obrigado. Foi muito boa essa conversa. Fiquei muito feliz com a nossa conversa aqui. Espero que as pessoas que vão ter paciência para nos acompanhar gostem, entendeu? Obrigado por ter vindo aqui a Resende Web, oferecer
esse seu conhecimento, essa sua informação, essa sua sabedoria para dividir com todo mundo. Muito boa conversa, muito obrigado, tá bem? Seja bem-vindo sempre. Luiz, eu agradeço muito, é uma alegria estar aqui com vocês. Nós somos parceiros, né, de Web TV, sempre estamos aqui, fazemos parte do quadro também. Tem uma irmandade. Exatamente, e foi muito bom participar aqui do Toró de Parpite, e também a gente agradece muito a todos que participam, assistem aos conteúdos que são produzidos pela Resende Web TV, e eu agradeço o seu convite, foi muito bom para mim também essa conversa. Meus amigos, vocês viram aí, entrevista deliciosa, esse tempo bom aqui de conversa com o Padre Sérgio, é o que a gente gosta de oferecer para vocês. Estamos terminando mais um Toró de Parpite, logo logo a gente volta com outro a cada semana. Muito obrigado pela sua companhia aí, continue prestigiando a Resende Web TV, a TV faz a cara de Nova Resende. Nosso universo é aqui que a gente tem importância e é aqui que a gente faz diferença. Cada um de nós, sem distinção. Muito obrigado por vocês e, como sempre, eu encerro. Viva Nova Resende! Viva Nova Resende! Muito obrigado! Viva a Vila dos Cafezais!